11 de julho, São Pedro Fourer, do ano de 1640. São Pedro Fourer nasceu em 1565 em Mirecourt, pequena aldeia de Lorena. De pais pobres, porém virtuosos, de boa índole, era Pedro uma criança piedosa e pouco afeita aos prazeres juvenis. Nos estudos que fez em Ponta-Moço, teve ocasião de revelar os belos talentos e não tardou que entre todos os condiscípulos se distinguisse pelo saber e preparo intelectual extraordinário. Como professor e educador, revelava qualidades superiores, tanto que de preferência se lhe confiavam as crianças, às quais sabia incutir amor ao trabalho, temor de Deus e respeito à inocência e pureza da alma. Na idade de 20 anos, entrou para a Ordem dos Cônegos de Santo Agostinho, onde ainda mais se dedicou à vida religiosa. Fez o curso de filosofia para um ano depois ser ordenado sacerdote. O zelo, a virtude do jovem levita, desgostou bastante os companheiros da ordem, os quais, para se verem livres do incômodo monitor, trataram de afastá-lo. Foram-lhe oferecidas 3 paróquias, entre as quais escolhesse a que mais lhe agradasse, tendo ouvido a opinião de um parente, padre João Fourer, da Companhia de Jesus, escolheu não a mais redonça e menos trabalhosa, mas a que mais esforço lhe exigia e menos rendimento oferecia. De fato, a freguesia de sua escolha tinha tão má fama que era chamada Gênebra em miniatura. Gênebra era a sede do calvinismo e cidade corrompida. 3 anos trabalhou Fourer naquela paróquia. Pela dedicação, palavra e oração, e não menos pelo exemplo, fez com que se verificasse uma remodelação tal entre os fiéis que mereceu os maiores elogios dos bispos. Não satisfeito com o trabalho que a paróquia lhe dava, Fourer estendia sua atividade a outras localidades, onde igualmente conseguiu a conversão de muitos, a reforma dos costumes e a extinção da heresia calvinista. O ducado de Salme, onde imperava o calvinismo, Fourer em menos de 6 meses o reconquistou a fé católica. Mais árduo foi o trabalho da reforma nos conventos, mas com a graça de Deus e a persistência dos conselhos, neles conseguiu o restabelecimento da disciplina monástica. Grande merecimento teve Fourer com a fundação de uma congregação religiosa feminina, dedicada a Nossa Senhora. As religiosas desta congregação destinavam-se, além da vida religiosa, ao ensino da mocidade feminina. Fourer teve a satisfação de obter para esta obra a aprovação apostólica e vê-la difundir-se com grande rapidez. Ao trabalho da fundação e organização de uma congregação, associou-se a responsabilidade de superior dos cônegos regulares. Também desse cargo, Fourer se desempenhou com toda a dignidade e máxima competência. Graves perturbações obrigaram-no a sair de Lorena e domiciliar-se em Gray, na Borgonha, onde se dedicou inteiramente ao ensino da infância. Mestre abalizado em todas as virtudes, mas se distinguia no amor de Deus e do próximo. A oração pertencia a todo o tempo que lhe sobrava dos trabalhos do Estado. A maior parte da noite passava em exercícios de piedade. Trabalho nenhum começava sem invocar o auxílio divino. Em tudo o que fazia, visava a glória de Deus e o cumprimento da vontade divina. A todos que lhe pediam conselho, recomendava que fizessem sempre o que mais agradasse a Deus. Nada o entristecia tanto como ver Deus ofendido pelos pecadores. Ele mesmo evitava a mais leve sombra do pecado, o que, aliás, constituía a prova mais positiva do grande amor que tinha Deus. O amor do próximo era outro característico na sua personalidade. Esse amor se revelava no zelo pela conversão dos pecadores, na generosidade que o fazia perdoar e esquecer as maiores injúrias, na caridade com que socorria os pobres e necessitados, no desvelo que dispensava aos pobres doentes. Sendo eleito superior geral da ordem, reservou para si o serviço de enfermeiro. Tratar dos doentes era-lhe uma delícia e era de ver com quanto carinho, com quanta dedicação, não se entregava a esse ofício por todos considerado mais penoso. Maior ainda, porém, era o zelo que tinha pela salvação das almas, para reconduzir alguém ao caminho da fé e da virtude, para fortalecer outros na prática do bem. Fourer não media sacrifícios, a conversão dos hereges, a penitência dos pecadores, a perseverança dos justos, dedicava muita oração, muita mortificação, e aplicava muitas vezes o santo sacrifício da missa.
A arte cristã representa São Pedro Fowler com um lírio e uma cruz na mão. O lírio interpreta-lhe a santidade e a inocência da alma, a cruz, a penitência, a mortificação. Imaculada, conservou Fowler a inocência batismal, fugindo de tudo o que pudesse macular. Sendo inevitável tratar com pessoas de outro sexo, sempre se fazia com o maior recato e com a maior prudência. Era inimigo declarado de toda palavra menos honesta e de modinhas livres. Como vigário, envidou todos os esforços para extirpar na paróquia o que pudesse ofender a boa moral. A vida de Fowler era a prática de penitência ininterrupta. A alimentação era-lhe a mais frugal possível, e ainda assim tomava uma só refeição por dia. Frequentes vezes entremeava dias de completo jejum. Tinha por indumentário um hábito de fazenda áspera e grossa. O leito era uma tábua, livre substituía um travesseiro e o manto abrigava-o contra o frio. Não satisfeito com essas mortificações, sujeitava o corpo a outras rudes penitências até correr sangue. Nestas práticas todas, era a salvação da alma sua única preocupação. Deus, meu Senhor, julga diferentemente de nós homens. Costumava dizer, se São Paulo receava ser condenado por Deus, muito mais motivo tenho eu para receá-lo. Como prenúncio da morte, Deus mandou-lhe uma febre violenta. Fowler, sentindo a última hora aproximar-se, recebeu os santos sacramentos com uma devoção que a todos edificou. Ora beijava ternamente o crucifixo, ora com os olhos procurava a imagem de Maria Santíssima, enquanto os lábios formulavam piedosa prece. Maria, mostrais que sois minha mãe. Como mãe minha, sempre vos invoquei, não rejeiteis agora vosso filho adotivo. Pediu que lhe repetisse muitas vezes as palavras. Temos um Deus tão bom. A última satisfação que teve foi poder celebrar ainda a festa da Imaculada Conceição. No dia seguinte, aos 9 de dezembro de 1640, sua alma deixou esta terra para entrar no reino eterno do Pai Celeste. Às 11 horas da noite, o santo servo de Deus fez por 3 vezes o sinal da cruz e os olhos fecharam-se para sempre. Fowler foi canonizado em 1897 por Leão XIII. São Pedro Fowler, rogai por nós.